Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença do nosso querido amigo, advogado e delegado aposentado da Polícia Civil, o Dr. Alexandre Zakir. Vocês muito bem já o conhecem, ele é mais do que parceiro aqui do nosso canal, já fez vários casos de polícia comigo, com a Carla, e hoje nós vamos fazer para vocês um caso que as pessoas estão pedindo bastante. Na verdade são casos, né? Que são os arrastões que acontecem nos shows, ou melhor, antes dos shows e após os shows que acontecem ali nos estádios. E nós vamos trazer aqui o show do Rebeldes, show da Taylor Swift e o show da Loki que aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana. O show do Rebeldes e da Taylor Swift aconteceu no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, aconteceu no Morumbi, que é o estádio do São Paulo, e aconteceu no Newton Santos, em Engenhão, que é o estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro. E, de acordo com a população e com vários fãs desses cantores, dessas bandas, houve arrastões nos entornos dos estádios. E aí eu vou tentar até entender com o Zakir quando que a gente pode dizer que de fato é um arrastão. Se duas pessoas forem furtadas no mesmo local, 3, 4 pessoas, já é considerado um arrastão? É tratado como crimes diferentes? O que acontece naquela ocasião? Mas de fato, a população que vai nesses shows precisa de segurança e precisa mesmo, porque estão vulneráveis. E muitas dessas pessoas, hoje em dia, andam com isso aqui na mão o tempo todo, né? E isso daqui, infelizmente, virou um alvo para os bandidos. Eu já conversei com o Zakir aqui sobre os celulares roubados, né, o destino dos celulares roubados que vão aí para o centro de São Paulo, para o centro do Rio de Janeiro para serem vendidos, e é assim que funciona. Esses criminosos, eles furtam, eles roubam em locais apropriados, em locais de fácil acesso, em locais que as pessoas estão vulneráveis, e depois começam a despachar para esses lugares que tem uma fábrica, tem uma empresa para conseguir o descarte desse celular. É um ninho de celulares, de fato. Mas falando sobre os arrastões, nós vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês, certo? Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo rosa, uma calça preta e um sapato preto. Estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, o Dr. Alexandre Zakir, tem cabelo grisalho, pele branca, barba, está vestindo uma camisa social branca, uma calça jeans azul e um sapato social preto. Atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia. A nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutor Zakir, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer conversar contigo, e hoje vamos falar aí dos arrastões, né? E até eu mesmo, que frequento esse tipo de show, tenho diversas dúvidas quando isso acontece. Mas pra gente começar, eu quero que você contextualize pra gente, o que é um arrastão? Quando que a gente pode considerar um arrastão? Léo, obrigado pela oportunidade, já te agradeço aí antecipadamente, mas essa chance da gente debater e conversar sobre temas ligados à polícia, ligados à segurança pública. Léo, o que define um arrastão, eu acho que é muito mais o modelo com que ele é praticado do que exatamente uma quantidade de número de furtos, roubos, etc. e tal. O que acontece num arrastão é que você tem um grupo grande de criminosos que aproveitam esse movimento de pessoas grande, essa grande concentração de pessoas, e eles vão passando e cometendo e praticando os delitos. Seja esse delito de furto, onde você não tem violência, não tem grave ameaça, seja o delito de roubo, né, onde você aplica uma violência, uma grave ameaça contra a vítima, seja por um encontrão, por um empurrão, arrancar de uma forma mais agressiva o bem que pertence a outra pessoa. Então eu acho que é esse modelo, essa forma com que o crime é praticado, que pode caracterizar o arrastão. Se teve 2, 3, 5, 10, 20, eu acho que é em função da oportunidade, da rápida ou menos rápida ação, intervenção da polícia, né? Certo. E aí, Zakir, então, na verdade, a gente pode levar em consideração que o arrastão é quando há um grupo de criminosos que fazem esses delitos. Esse grupo de criminosos, a gente pode dizer que há uma associação criminosa, há uma quadrilha? Olha, eu acho que eles podem sim agir de uma forma a se associarem antecipadamente, se reunirem antecipadamente com o intuito de praticar crimes, o que permite a configuração como o crime de quadrilha urbana, né? O famoso crime na época que eu estudei, que era o crime de quadrilha urbana. Hoje você tem aí o modelo da associação criminosa, que já é um pouco mais
elaborado e que também acho que é fácil de permitir a caracterização disso, Léo, principalmente pela destinação que é dada a esses aparelhos. Exatamente. Hoje você tem grupos que são especializados em fazer o desmanche desses aparelhos, você tem grupos especializados e organizados que sabem como fazer a exportação desses aparelhos. Você acredita nisso, cara? Tem muito aparelho desse furtado e roubado aqui no Brasil e que vai para a África, para o continente africano ou para países desse continente, onde ele é recolocado no mercado e lá não há o controle para verificar se é um produto de furto, de roubo, produto de delito e que possa ser coibido dessa forma, né? Não, e o pior disso tudo, né, Zaqueiro, quando a gente pega as imagens aí da polícia desmantelando esses locais, a gente vê que é de fato uma empresa. Né? Há estações de trabalho para ter o desmanche, a venda de peça, a exportação. Só que no meio disso tudo, a gente tem um cenário muito violento. Porque, ok, na grande maioria das vezes os celulares são furtados, mas em outra grande maioria os celulares são roubados. E aí nós temos vítimas agredidas, muitas vezes mortas por conta disso daqui. Né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Zaqueiro, você que atua na linha de frente a diversas investigações, na sua opinião, um show, por exemplo, um show como Rebeldes, Taylor Swift, a gente está dizendo de grandes nomes, né? São celebridades, são muito populares. Você acha que é a polícia militar quem tem que fazer a segurança no entorno desse estádio ou você acha que teria que ser uma segurança privada? Léo, eu acho que é um conjunto de problemas que precisa ser abordado de uma forma mais pontual. Vamos lá. Primeiro, eu acho, sempre achei que a responsabilidade da segurança e do sentimento social de segurança é obrigação do Estado. E não sou favorável a essas famosas dicas de segurança, porque na minha opinião a dica de segurança mais importante que existe é: Estado, cumpra o seu papel de segurança à população. Porque eu acho um absurdo um policial ir a público ficar falando para a pessoa: olha, não anda com o celular na mão, anda com o celular no bolso, não anda com a bolsa para frente, coloca a bolsa escondida, amarra, fecha. Daqui a pouco a gente vai ter o Estado dizendo para as pessoas: olha, não anda com carro sem blindar. Blinde seu carro para poder sair à rua. Olha, não ande sem escolta. Daqui a pouco nós vamos ter uma situação dessa. É uma inversão de papel que me incomoda enquanto cidadão. O Estado tem esse papel. Agora, o Estado pode fazer regras e ter a participação em função de shows, de grandes eventos, de parte do setor privado nisso. Eu acho que é o papel da segurança pública do Estado. Eu não acho que o Estado tem que atuar em todas as áreas, mas eu acho que existem áreas específicas onde o Estado tem uma importância maior, mas eu também acho que é perfeitamente viável você ter a participação das empresas privadas colaborando em algumas situações, principalmente em situações onde eles vão oferir lucro. Eu acho que as pessoas precisam entender que não tem almoço grátis, né? Alguém precisa pagar a conta da segurança, alguém precisa pagar a conta da tranquilidade, da paz. Nós pagamos altíssimos impostos e temos visto um retorno muito lento disso tudo. Eu acho que muitas vezes a iniciativa privada ela pode atuar de uma forma mais eficiente em algumas situações. Tanto é que eu acho que dentro de um estádio desse, você tem como exigir e cobrar uma responsabilidade, inclusive do ponto de vista do ressarcimento de prejuízos que possam ser causados às pessoas que pagaram para poder ter acesso a esse show e que pagam por segurança, que pagam por conforto. Agora, nós temos uma população que está muito acostumada a aceitar os abusos que são cometidos contra ela de uma forma pacífica. Não, passiva e não pacífica. Eu errei, preciso corrigir. Temos uma população que está acostumada a aceitar de forma passiva. O que eu acho um verdadeiro absurdo, Léo. O cidadão brasileiro, ele precisa entender que ele tem a autoridade de cobrar daquele cara que ele coloca como representante uma resposta à altura do que ele tem como anseio social. E hoje em dia a gente tem a grande facilidade das mídias sociais, disso repercutir de uma forma muito intensa. Então eu acho que falta um pouco para nós, um pouco mais de consciência
política sobre esses assuntos e trazer isso para uma discussão política e não só uma discussão de segurança pública. Não, e o pior, Zakir, disso tudo é que virou uma coisa normal, né? Está banalizado. Quando você vai num show hoje em dia, eu estou dizendo por mim mesmo, pelos meus amigos, a gente já sai de casa sabendo que algo pode acontecer. Então é aquilo, não vamos tirar foto, não vamos mais gravar, porque enquanto a gente está com o celular no alto, alguém vem e já puxa, né? Então assim, a sua liberdade, ela está começando a ser restrita por conta da violência. A construção desse modelo social que nós temos hoje, ela é cruel, chega a ser cruel. Você dizer, olha, o cara só roubou um celular e ter uma tolerância em cima disso, Léo, eu acho que é nefasto para a sociedade. Esse tipo de discurso, ele causa repúdia, ele causa um incômodo muito grande em mim. O raciocínio em cima disso, ele me incomoda, Léo. Você ter o cara que pratica qualquer crime contra o patrimônio com violência, hoje é difícil o sujeito que vai cumprir a pena e que vai passar o período todo, que é previsto pela legislação, encarcerado. Exatamente. Esse sujeito passa um período insignificante, muitas vezes é liberado na audiência de custódia, ou seja, a sensação que é passada para o criminoso é de que, olha, vale a pena. Continue, não desanima não, continua roubando, porque você vai ter várias outras oportunidades caso em uma delas você fracasse. E é liberado em audiência de custódia quando é preso em flagrante, né? Sim. Porque tem às vezes que ele só é identificado e fica por isso mesmo, porque roubou só um celular, furtou, né, a vítima não foi agredida. É a construção que tem sido feita, Léo, isso machuca a sociedade e é onde eu acho que a nossa passividade tem causado um mal muito grande. A gente precisa trazer esse tipo de discussão. Léo, a gente vive sobre um manto de legislação que ele é muito mais benéfico, ele é muito mais interessante à prática do crime do que aquele que se preocupa em cumprir a legislação. Hoje, um sujeito que quer empreender no Brasil, que quer montar um negócio no Brasil, que quer construir alguma coisa para gerar riqueza, ele enfrenta um arcabouço legal tão grande, tão complexo, que muitas vezes ele fala, olha, vale a pena não me preocupar com isso, vou para a informalidade, vamos praticar eventualmente uma infração, porque a infração ela é tolerada. Ela é tolerada. Agora, você tem um regramento tão grande para você poder fazer o direito, e para quem faz o errado, você não tem a mesma rigidez. Exatamente. E é onde eu acho que a grande falha social, que a gente precisa repensar isso. Nós temos pessoas que se colocam à disposição da sociedade para serem representantes, nós temos pessoas que se colocam perante a sociedade, à disposição dessa sociedade para fazer esse tipo de discussão e que hoje não estão sendo cobradas à altura do que o povo merece. Esse é o ponto, Léo. Olha só isso aqui, Zakir. O Alok, que é um dos maiores DJs aí de música eletrônica, né, super conhecido, ele fez um show no dia 26 de agosto na praia de Copacabana, em homenagem aos 100 anos do Copacabana Palace, né? E, de acordo com a nota oficial emitida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, 500 pessoas foram conduzidas às delegacias da Zona Sul Carioca durante o show. Esses detidos são suspeitos de envolvimento em arrastão, roubo e furtos durante a apresentação ali do Alok, já que foi uma apresentação aberta ao público, né? Como, levando em consideração o nosso cenário atual e principalmente o nosso cenário carcerário atual, como manter os 500 criminosos atrás das grades, longe da população? Primeiro, Léo, que eu acho que precisa ser repensado, estudado e entendido esse número. Vamos lá. 500 pessoas praticaram crimes e foram levadas à polícia? Esse é o primeiro ponto. Se isso aconteceu, a gente vê o escárnio que está a nossa segurança pública. Como é que eu posso ter um número desse tamanho? Se 500 não praticaram e foram levadas para averiguação, eu tenho um grande outro problema, que é a atuação da polícia, que pode ter sido equivocada. Como é que eu pego 500 pessoas e levo para verificar? Então, o número, ele me causa um espanto. Ou seja, tivemos 500 situações em que a polícia interferiu naquele momento, naquela situação, e com base no quê? Se não teve uma efetividade de prova, de prisão, de resultado,
aquilo me preocupa, por um lado, enquanto sociedade. Sim. Se teve, me preocupa mais ainda enquanto cidadão e que paga os seus impostos e que gostaria de ver qual o resultado disso tudo. Agora, foram 500 que foram liberados por quê? Porque não havia prova robusta o suficiente? Se não havia prova robusta o suficiente, foi por falha na coleta de provas ou foi por falha na atuação da polícia? O número por si só, ele nos obriga a refletir sobre a situação, Léo. É um número que não é condizente com o evento. Um evento gigantesco, quantas pessoas podia ter nesse evento? Seja lá quantas fossem, mas você ter 500 pessoas envolvidas na prática de crime, é um número que deveria ser refletido, deveria se questionar sobre isso. Sim. E até quero conjecturar que cenários, viu, Zakir? Vamos supor que fossem 40, 30 pessoas. Quais são as dificuldades que a polícia enfrenta para fazer esse monitoramento efetivo durante shows, eventos e festas de grande porte? Olha, as barreiras são inúmeras e eu acho que o mais importante numa situação dessa é a prevenção, Léo. Então, assim, você cobrar dos organizadores uma participação nessa segurança, eu acho que é devido. Eu acho que a sociedade tem que amadurecer e refletir sobre isso. Léo, eu tenho a obrigação de conceder algo que é o mínimo para a sobrevivência da sociedade. O Estado tem que participar desse mínimo. Já algumas outras coisas eu acho que devem ser refletidas sobre o aspecto de que qual o tamanho da participação que a iniciativa privada tem nesses eventos. Qual o tamanho da participação que a iniciativa privada tem para a proteção e o conforto daqueles que são seus clientes. A gente muitas vezes não consegue enxergar que, no fundo, o Alok ele é um prestador de serviço, a Taylor Swift é uma prestadora de serviço, o outro grupo que Rebeldes. Eu não sei, os Rebeldes, também são prestadores de serviço e estão aferindo lucro com isso. E esses prestadores de serviços dependem do seu público. O público é o senhor dessa situação. Quando eu entro num restaurante, eu sou bem atendido, sou referência daquele que tem o negócio. Quando eu entro no show, eu também deveria ser tratado da mesma forma, como uma referência para aqueles que estão organizando, que vão ganhar dinheiro em cima disso. Na verdade, o senhor dessa situação é o consumidor. E é o que acontece hoje, por exemplo, com diversas situações. Banco, por exemplo, a gente é tratado do banco como se a gente estivesse fazendo um favor para o banco de, olha, muito obrigado, banco, você me faz um favor de deixar eu colocar o meu dinheiro aí com vocês. Ao contrário, o banco que deveria nos tratar extremamente bem porque nós depositamos o nosso dinheiro lá e nós somos os patrões dele. Então, eu acho que essa relação entre o cliente e o prestador de serviço Sim. é que precisa ser repensada dentro do nosso país para a gente mudar alguns paradigmas, alguns modelos. Né? E acho que nesses shows isso precisa ser repensado. A Polícia Militar conseguiria fazer uma atuação em conjunto com a Polícia Civil nessas situações? Eu acho que são duas atribuições muito distintas, claras e que se intermediam. Elas têm uma zona de intersecção, elas têm uma zona de interface que é importante e que gera algo de muito bom resultado quando atuam em conjunto, né? Então eu acho que elas precisam atuar sempre em conjunto, com os monitoramentos. Agora, são instituições de Estado que não ainda amadureceram a ponto de saberem, cada uma por si, do seu papel e ter a sua autonomia e a sua tranquilidade, a sua serenidade na sua atuação. E eu acho que isso também é fruto daquilo que eu sempre falo, que é uma democracia nova, é uma democracia jovem, onde as instituições ainda não amadureceram o suficiente. Sempre tem uma disputa de espaço, o que eu acho que é muito ruim para a sociedade, que é o tomador do serviço. Zakir, vamos supor que esse grupo de indivíduos, de criminosos, eles sejam identificados porque sempre há a famosa investigação. Ah, está em investigação, estão investigando, mas a polícia está de investigação até as tampas, né? Vamos supor que esse grupo, eles cometeram arrastões, cometeram furtos, roubos, e eles são identificados. Esses marginais, eles respondem pelo quê? Olha, são diversas as possibilidades de prática de adequação
típica, né, de adequação de crime. A forma correta de se colocar, ela é técnica e acho que pode gerar dificuldade as pessoas entenderem. Mas são vários tipos de crimes que podem ser adequados a esse comportamento. A gente pode ter prática de furto, a gente pode ter prática de roubo, a gente pode ter organização criminosa, pode ter diversos crimes aí para enquadrar. Agora, você tem as funções separadas. Um tem que fazer a prevenção, um tem que fazer a investigação, e tem uma instituição que tem por incumbência fazer a denúncia. E nós temos a instituição que é o Poder Judiciário, que tem por obrigação de entregar a resposta para a sociedade do resultado daquele crime, ou melhor, do resultado dessa apuração, desse processo, o resultado final disso tudo. Então isso tudo é distribuído e geram muitas possibilidades, viu, Léo? Uma vez que esses shows acontecem direto, né? São recorrentes, acontecem. Tem mês que acontece praticamente todo final de semana, né? Eu vi muitas pessoas dizendo, precisaríamos de um policiamento que fosse especializado na segurança de shows, festas, eventos, e não aquele policiamento ostensivo do dia a dia, polícia militar do dia a dia. Você acha que essa poderia ser uma saída para essas pessoas não passarem por essas situações de desespero? Ter um policiamento... esse é igual a polícia de trânsito? Sim. Especializada no trânsito. Um policiamento especializado em shows, eventos de grande porte. Você acha que essa seria uma saída? Eu tenho muita cautela em fazer a análise sobre esse aspecto, Léo, pelo seguinte motivo. Existem algumas coisas que são muito características e aí justificam a especialização e outras que não são tão características que eu acho difícil você criar especializações em função desses movimentos que acabam acontecendo de oportunismo por parte da criminalidade. O criminoso, ele é oportunista. Se ele enxerga uma fragilidade em um determinado segmento, ele vai lá, por quê? Porque ele vai aferir lucro ali. Claro. Então, quando eu coloco um monte de tipo de especialização, daqui a pouco eu tenho um leque de especialistas tão grande que a quantidade de gente que eu vou ter que ter para suprir todas essas especialidades inviabiliza o tipo de trabalho, né? Veja bem, a gente mora num estado populoso, a gente tem um estado com muita gente e um estado com uma estrutura policial robusta. E eu acho que um treinamento específico para uma situação ou outra, dentro do conjunto da atuação da polícia militar, eu acho que é mais do que suficiente. Eu acho que quando você começa, é diferente quando eu estou falando do trânsito. Aquilo já não é um movimento que está acontecendo na sociedade, não, é algo já solidificado. Eu preciso ter um tratamento específico, sim, né? Sim. É muito parecido com a medicina. Eu vou ter o quê? Eu tenho um ortopedista que ele vai cuidar dos traumas. Olha, dependendo da quantidade de demanda, eu tenho um ortopedista que é especializado em mão. Agora, começo a especializar demais, então daqui a pouco eu vou ter um ortopedista especializado em dedo mindinho. Não, eu vou ter o ortopedista que é especializado em mão, ele consegue atender as fraturas de todos os tipos de dedo. Sim, né? sim. Então, desculpa, eu preciso ter uma cautela muito grande nessa gama de especializações. Eu acho que uma atuação conjunta, previamente regulamentada entre o trabalho da polícia e a responsabilidade desses organizadores que precisam também garantir para os seus clientes uma certa segurança, eu acho que é importante. Até porque vários furtos e roubos acontecem durante o show dentro dos estádios, né? Dentro dos locais dos eventos. A gente trazendo aqui alguns arrastões que acontecem nos entornos, mas vários deles acontecem dentro do local. E a partir do momento que você passa o portão do estádio, você está dentro do show e você paga um ingresso, eu compartilho a sua opinião, Zakir. Sem eu tenho dúvida. direito à segurança. Sim. E aquele contratante privado que contrata o show, ele tem que me dar essa segurança. E eu vou até além, Léo. Não é só lá dentro. A partir do momento que ele coloca num determinado lugar um evento grande, o acesso a esse local também passa por uma necessidade de uma certa segurança. Eu não vou dizer que ele é responsável 100% por isso, porque é papel do Estado garantir a segurança. Agora,
Existe a possibilidade de ter uma participação dele? Sim, sim, acho que existe, tem que ser cobrado. É a mesma coisa, eu estou dentro de um banco, quem vai garantir a minha segurança lá dentro daquele banco? É o próprio banco. Se o banco me fornece um estacionamento, entre o estacionamento do banco e a entrada no banco, ele também é responsável pela minha segurança? Eu acho que sim. É um supermercado, olha, o supermercado cresceu, ele garante a segurança dentro da loja dele, mas dentro do estacionamento não, e no estacionamento no entorno. Então, tudo isso eu acho que é um conjunto de temas que precisa ser conversado, refletido e amadurecido junto com a sociedade. Mas a sociedade, de novo, ela precisa ter uma participação mais efetiva nisso. Ela precisa cobrar aqueles que ela escolhe para representar e fazer voz dos interesses individuais. Com certeza. E Zaquir, me tira uma dúvida em relação ao planejamento policial. Igual um show da Taylor Swift, por exemplo, que é uma celebridade, as pessoas esperam que essa artista venha para o nosso país e há uma multidão que a espera, né? Como funciona esse planejamento policial para entender quantos policiais são necessários, quais são as estações de trabalho que eles vão ficar, quais são os pontos específicos? Vão ter torres de segurança, vão ter câmeras de segurança que vão ali auxiliar ao movimento nos entornos do estádio, dentro do estádio. Como que funciona esse planejamento da Polícia Militar? Olha, Léo, efetivamente nessa área eu nunca atuei, mas eu tenho conhecimento, até porque acabei participando de alguns programas, de reuniões que a gente acabou fazendo com a própria Polícia Militar. Eles têm uma logística própria, onde eles conseguem mensurar, ter as estimativas em função do número de ingressos, da quantidade de pessoas que são possíveis de serem colocadas no ambiente. Então, há toda uma ciência por trás disso. Por isso que eu digo para você que você criar alguma especialidade além do que a que já existe por parte da Polícia Militar, eu acho desnecessário, porque ela é muito bem formada. Ela tem pessoas muito qualificadas dentro dos seus quadros. O que muitas vezes eu acabo questionando é justamente o resultado disso em função do sentimento que a sociedade tem e que os criminosos têm diante daquilo que efetivamente é levado como resultado final. Então, assim, eu acho que o que dificulta muito a polícia é o criminoso que se sente mais tranquilo em praticar o crime, porque ele tem, não vou dizer a certeza da impunidade, mas um grande percentual de chance de se dar bem, e o principal, mesmo que ele seja pego, ele acha que ele tem a oportunidade de continuar delinquindo porque acaba tendo uma condescendência muito grande por parte das autoridades em cima do resultado criminoso. Eu acho que essa tolerância é que precisa ser repensada. Eu não estou aqui querendo pregar a política do tolerância zero, mas uma tolerância menor com o crime, eu acho que ela é importante para a nossa sociedade. E aí, Zaquir, vai entrar num assunto que é um pouco delicado, que é o tal do uso da força da Polícia Militar, né? Porque assim, nas redes sociais, durante o mês de novembro, a gente viu várias pessoas compartilhando, postando vídeos dos arrastões nos shows da Taylor Swift, a RBD, do próprio Alok, e aí disseram que os policiais foram ineficazes porque não fizeram nada, enfim. Mas aí eu vejo que ou a gente lida no 8 ou no 8.000, né? Porque a população reclama que a polícia não faz nada quando vê os arrastões e as pessoas sendo furtadas. Mas se a polícia usa a força, já foi uma polícia abusiva, já foi uma polícia violenta. Como que a gente pode traçar um cenário para a gente conseguir chegar nesse meio termo e, inclusive, que a população fique satisfeita com o trabalho policial, uma vez que hoje a polícia, a todo momento, ela é combatida pela própria sociedade? Eu vou até um pouco além da tua pergunta, Léo, só para colocar para você o seguinte: imagina como é que o policial se sente a hora que ele tem que agir e que ele não sabe se ele vai agradar do jeito que ele fizer, ele vai agradar a imprensa, se ele vai agradar a sociedade, se ele vai agir de acordo com as normas e os procedimentos previamente pregados nos bancos da academia, diante de uma situação em que você tem um sujeito que você não sabe se ele vai respeitar a ordem de parada do policial, se ele vai ignorar completamente o policial, se ele vai ofender o policial, coisa que a gente vê, inclusive, cidadãos de bem, né, pessoas que não são criminosas,
afrontando o trabalho policial. Então, Léo, é uma equação dificílima. Se a gente estivesse falando da física, a gente tinha a equação mágica, que é toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Então fica muito fácil. Se eu der um soco na parede, a parede vai dar um soco na minha mão. E aí eu sei o tamanho da força que eu vou aplicar é o tamanho da força que eu vou receber. Já na ciência humanística, toda ação corresponde a uma reação. Nem sempre igual, nem sempre em sentido contrário. Então tem policial que hoje fica com medo de agir. Tem policial que exacerba no teu comportamento, na coação, na inibição. Existe o fator humano que é trazer para o trabalho aquela ofensa que aquele policial recebeu e muitas vezes não ter o freio emocional que precisaria ser treinado, precisaria ser mais trabalhado. Então é um conjunto de problemas que as pessoas precisariam todas sempre tentar enxergar o que o outro está passando. Eu acho que assim, a grande mágica dessa solução é você sempre vestir o calçado do outro. Com certeza. Então assim, se eu estou na rua andando e eu vou ser abordado por um policial e eu me visto como um policial, imaginando que aquele policial tem família, pais, filhos, está inseguro, não sabe quem sou eu, se eu passo para aquele policial tranquilidade e segurança de que eu vou respeitar o serviço dele, que eu vou respeitar a família dele, jamais agredindo ele e tal, eu passo a agir de uma forma com que eu acabo desarmando ele. E aquele policial, quando ele vai fazer algum tipo de abordagem, ele também tem que lembrar de todo o preparo e o treinamento dele e saber como abordar aquela pessoa de uma forma educada, gentil, mesmo em situações delicadas e difíceis. E é por isso que eu digo para você que o que falta para nós é aplicar muito recurso em treinamento, aplicar muito recurso em qualificação e pagar muito bem esses caras que acabam saindo de uma atividade em que qualquer outra pessoa poderia imaginar que é algo controlado e indo para uma atividade que é absolutamente incontrolável, é imponderável. A vida do policial, ela, na sua grande maioria das situações, Léo, ela é voltada para a situação inusitada. Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Exatamente. Zakir, mais alguma coisa, meu amigo? Não, prazer estar aqui de novo. Hoje na descrição você não falou que a barba é branca também. O cabelo é branco e a barba é branca também. Zakir, meu querido, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar contigo e nosso canal aqui está de portas abertas. Obrigado pelo convite. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Alexandre Zakir, ele que é mais do que parceiro aqui do nosso canal, já foi delegado da Polícia Civil, hoje atua como advogado, e nós trouxemos aqui alguns casos de arrastões que aconteceram aí durante o mês de novembro, em shows da Taylor Swift, do Alok em agosto no Rio de Janeiro, do RBD em São Paulo e no Rio, e infelizmente são várias vítimas, né? Várias vítimas são furtadas, várias vítimas que são roubadas, e sim, acho que a gente tem que gritar para o Estado pedindo segurança, pedindo socorro, mas infelizmente, nós não temos um cenário no qual a polícia consegue resolver tudo. Nós não temos, nós nunca tivemos e nunca vamos ter, eu acredito nisso. Porque falta policial, muita gente, são muitos crimes acontecendo ao mesmo tempo. Você imagina, o judiciário está pelas tampas, e está pelas tampas porque tem muito crime. A partir do momento que tem muito crime, a Polícia Civil também tem que investigar um monte de coisa. A Polícia Civil investigando um monte de coisa é porque a Polícia Militar trouxe vários casos. Então, é uma engrenagem de casos que só aumenta. Então, a gente tem que também entender até onde vai o trabalho policial. Mas sim, nós temos que pedir para o Estado, nós temos que solicitar, nós temos que gritar por socorro, porque é quem pode nos atender, não é mesmo? É importante salientar que alguns suspeitos detidos foram encaminhados para a delegacia, inclusive com materiais de furto e roubo. Esses materiais, aparelhos celulares, bolsas, foram devolvidos para as vítimas, certo? Muito obrigado pela participação de todos. Nossas redes sociais ficam à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Fiquem atentos, muito cuidado e qualquer coisa, obviamente, chame a polícia, porque ela está aqui para nos ajudar. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um caso de polícia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.